bebês! Tudo bom? Hoje eu gostaria de conversar com você que está muito preocupado com a redação de vestibular e fica aí se perguntando: eu preciso saber escrever como um Machado de Assis, como um Fernando Pessoa, como uma Clarice Lispector? Amor, nada a ver. O que esses vestibulares querem é apenas que você saiba se expressar em linguagem escrita de maneira clara e organizada. Em primeiro lugar, você vai ter que mostrar na sua redação o domínio da norma culta, que é uma forma de linguagem diferente da norma coloquial, que é aquela que você usa no dia a dia, tipo... Os caras estão me tirando agora porque aconteceu o seguinte, né? A gente tava lá no aniversário do Truta lá na firma e tal, né, mano? Enrolando um Blackouts, de repente, do nada, bum! Cai a luz, mano. Blackouts geral. Gente, essa linguagem não é errada, mas é a que você vai usar no seu dia a dia, quando estiver conversando com seus colegas, com seu crush. Mas na redação de vestibular, o que vale é a norma culta. Por isso, você está proibido de usar, por exemplo, gírias. Nada de colocar miga, sua louca. Nada de colocar os mano, de boa na lagoa. Não coloque também palavrões. Mas quem é que vai colocar palavrão numa redação de vestibular? Vai que, né? Outra coisa que você vai evitar: contrações. Muito comuns na linguagem coloquial, né? Estamos, tá? Mas na redação não vale usar esse tipo de linguagem, ok? E por fim, respeite as normas de concordância. Não vai me escrever as ideias as ideias dos caras, as mina faz, certo? Olá, o que eu tenho que fazer na minha redação para que ela seja lacrativa, para pisar nas inimigas mesmo no vestibular? Amiga, só se você nascer de novo. A louca, tô brincando. O que eu te aconselho, na verdade, é, primeiro, riqueza de vocabulário. Por mais que você sinta que aquela palavra tem um impacto poderosíssimo na sua redação, ela é realmente lacrativa, não vale a pena ficar repetindo a coitadinha no seu texto, porque ela acaba se desgastando, fica fraquinha. Então o ideal é o quê? Busque sinônimos, vá variando os termos, mas como é que eu adquiro um vocabulário assim tão vasto a ponto de ficar procurando novas e novas palavras? Leitura. Acostume-se a ler bastante, ler bons textos, jornais, revistas, livros, porque você já deve ter ouvido essa frase, né? Quem lê bem, escreve bem. Outro defeito que você vai evitar é o clichê. O que são clichês? São expressões batidas, frases feitas, que todo mundo fala, como a criança é o futuro da nação, ou nos dias de hoje, ou é necessário que haja conscientização entre os brasileiros. Qual que é o problema ao usar o clichê? Ele é uma expressão que todo mundo fala, ou seja, quando você usa um clichê, você acaba usando a ideia dos outros e não a sua. Você não quer passar a impressão na sua redação de que a Ana Maria vai com as outras. Ou vai querer? Outro ponto importante para você melhorar a sua redação: evite palavras de sentido muito vago, muito impreciso, como coisa. Existe algo mais horrível do que uma frase assim: o coisa, já coisou aquela coisa aí? Mon amour. Escreva orações simples. Nada de fazer aqueles parágrafos enormes com um único ponto final. Aquilo vira um labirinto que fica difícil para o leitor entender o que está escrito. Não enfeite, não enrole. Simplicidade. Não esqueça essa regra clara. Simplicidade não é sinônimo de pobreza. Agora, você, mon amour, que já está acostumado a fazer dissertação e adora introduzir frases de William Shakespeare, de Zygmunt Bauman, de Machado de Assis, ou até mesmo da nossa grande filósofa contemporânea Valesca Popozuda, um aviso: pode fazer citação? Sim, desde que ela apareça no seu texto com naturalidade. Porque se você faz de maneira forçada, só para dar a impressão que você tem cultura, que, então tem cultura, eu mereço aquela vaga na facu, o efeito fica ruim, acaba prejudicando o seu texto. A essa altura, você deve estar pensando: mas que trabalheira que é fazer uma redação, hein? Presta atenção, mano. Presta atenção, mano. Tudo na vida a gente conquista com muito esforço mesmo, com trabalheira. Aliás, você já não viu aquela frase: no pain, no gain? É verão o ano todo, vem, compadre! Vem, negativa. Olha aí o Bambam nos ensinando direitinho como fazer. Escrever é como musculação. Quanto mais você treina, melhor o seu desempenho. Então vai ser necessário muito esforço mesmo. É escrever, errar, reescrever e não desistir nunca. Para quê? Você atinge aquele resultado perfeito. Mas vamos a umas perguntas que eu ouço sempre. E se na hora de eu passar a limpo eu errar?
Eu sei que tem gente que é tão perfeccionista que não admite erro e na hora que aparece um, rabisca tudo que nem louco. Colega, não precisa ficar tão nervosa, basta um tracinho só. Errou, um traço. Pronto. E também não coloque entre parênteses, porque os parênteses servem para o quê? Para destacar. E você vai querer destacar seus erros? Pode usar a letra de forma? Pode, uai. Você tanto pode usar a letra de forma como a cursiva, aquela famosa letra de mão. Porque o que importa é a legibilidade, ou seja, que a pessoa entenda de primeira o que está escrito ali no papel. Ah, e não esqueça de diferenciar maiúsculas de minúsculas, nem que seja pelo tamanho. Agora vamos falar umas noções básicas sobre aquele gênero que é o mais cobrado nos vestibulares, a dissertação. Calma, para, não precisa tanto drama assim não, deixa eu te falar o que é uma dissertação. É nada mais do que um texto em que você expõe a sua opinião. Mas eu posso expor a minha opinião, Laudinho? Lógico que você vai poder dar a sua opinião numa dissertação. Aliás, deve, porque a gente quando tem uma opinião, a gente sente necessidade de falar, né, Nicole? O que acontece é que a dissertação de vestibular, ela tem as suas frescurinhas, ela tem as suas regras próprias. Por exemplo, você não deve usar a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque ela acaba tornando seu texto subjetivo demais e aí mela a sua argumentação, você não consegue convencer o seu leitor. O ideal é você usar a terceira pessoa, porque ela tem um alcance mais geral. Quer ver um exemplo? Imagina, você faz uma dissertação assim: eu acho que o problema do Brasil será resolvido com investimento em educação. Agora compara, terceira pessoa: o problema do Brasil será resolvido com investimento em educação. Notou a diferença? A primeira, como ela está em primeira pessoa, ela é pessoal demais, então o teu leitor pode pensar, bom, essa é a opinião dele, eu tenho direito a ter a minha. Fracassou tua dissertação. Comparar com a segunda, teu leitor pensa, bom, isso parece ser uma ideia geral, isso pode ser uma ideia universal, então eu acho que eu vou concordar com esse cara. Tá vendo? Dissertar não é tão difícil assim. O teu esforço vai ser apenas no sentido de se adaptar a uma ou outra regrinha para tornar esse seu texto mais científico, mais acadêmico. Por exemplo, não encara a sua dissertação como se fosse um bate-papo, você não está conversando com o leitor. Portanto, não se coloque no texto, não use o eu e também não se dirija a ele, não converse com ele, não use o você. Outra coisa, seja o mais racional possível. Nada de extremismos, nem extremismos políticos, muito menos religiosos. Aliás, não cabe usar argumentos ligados à religião aqui. Não vai me dizer porque Deus quis ou porque está na Bíblia. Numa dissertação, não há espaço para isso. Tá? E outra coisa, evite juízos de valor. Expressões como é uma vergonha, é um absurdo. Porque essas expressões, elas são vagas demais. Elas são muito vagas e também subjetivas. Quer dizer, o que é vergonhoso para mim pode não ser vergonhoso para o outro. Então, o que acontece? Acabei fracassando, fazendo fracassar a minha dissertação. Por fim, uma última informação. Se você for olhar aquelas redações para as quais a FUVEST, o Enem deram nota máxima, você vai perceber que não são aqueles textos maravilhosos, sabe aquele texto que mudou minha vida? Não, nada a ver. Mas, na verdade, essas redações, elas têm uma coisa que é impecável. É a estrutura. Você precisa lembrar que tudo na vida tem o início, o fim e o meio. Bom, não exatamente nessa ordem, né? Mas, enfim, como é que você vai organizar a sua redação? No primeiro parágrafo, que é o de introdução, você precisa apresentar o tema que está sendo discutido. É verdade, é necessário apresentar o tema. Para que você não cometa um erro muito comum, tipo, imagina, a proposta de redação termina com essa frase: qual a sua opinião sobre a pena de morte? Acredita que é muito comum o aluno começar assim: sou contra, sou a favor. Contra o quê? A favor do quê? Você tem que imaginar que o seu texto ele tem vida própria. Então é necessário falar para o seu leitor do que você está falando. Então seria interessante começar, por exemplo, dessa forma: devido à crescente violência no Brasil nos últimos tempos, a sociedade brasileira tem se perguntado, tem pensado, tem avaliado a intenção ou a proposta de aplicação da pena de morte. Mas
o tema já fica apresentado. É a partir daí, em que o leitor já vislumbra o tema, já vê qual é o tema que está sendo discutido, é a partir daí que você vai apresentar a sua tese, que é nada mais, nada menos do que a sua opinião. A partir daí, você vai para a argumentação, que é o momento em que você comprova a sua tese. Como é que seria isso? Imagina que o leitor, diante do seu primeiro parágrafo, faça essas perguntas. Como assim? Ou por quê? Teu papel, então, vai ser respondê-las. Como é que você faz isso? Apresentando dados, apresentando exemplos, fatos históricos, fatos geográficos, mas, pelo amor de Deus, não fica só nos fatos. Uma dissertação que fica só nesses fatos, ela fica muito pobre, muito superficial. Cada fato que você apresentar, você precisa analisar, você precisa dizer o que significa esse número, o que significa esse fato, certo? Tem que haver esse equilíbrio. Também não fique só com análise, porque uma dissertação que fica só análise e nada de fatos concretos, aí ela fica muito abstrata, também acaba perdendo pontos. Então, repito, e não é demais repetir, você vai fazer um equilíbrio entre fatos e análises, tá certo? Aí você chega no seu último parágrafo, que é a conclusão. É o momento dedicado ao fechamento da discussão, ao encerramento do debate que se deu no corpo da sua redação. É necessário, então, que você lembre duas informações importantíssimas. Primeiro, como a maioria dos vestibulares está trabalhando com problemas, o ideal seria que você apresentasse propostas de intervenção, ou seja, soluções para esses problemas. Para isso, essas soluções precisam ser plausíveis. Não adianta, seria até uma coisa maravilhosa, né? Não adianta você apresentar como solução para a miséria no Brasil criar uma renda mínima de R$ 3.600. Pô, legal, mas você acha que é possível mesmo, é plausível realizar isso aqui no Brasil? E outra coisa que eu quero que você não esqueça, essa solução dos problemas, ela precisa prestar atenção aos direitos humanos. Vale a pena você estudar um pouquinho quais são esses tais dos direitos humanos. Uma última coisa, não fuja do tema proposto. Por mais bonita que seja a sua redação, se ela não desenvolver o tema que foi apresentado, se ela não aproveitar as ideias que estão no painel de textos, sabe o que vai acontecer com ela? Tô eliminada! Calma, coração, não precisa esse estresse todo. É só você seguir essas orientações que eu acabei de passar e estará tudo muito bem encaminhado. Então, o que resta agora é pegar pesado, treinar muito redação e chegar com sucesso lá no vestibular. Vamos começar? Então é isso. That's all. Espero de coração que essas dicas tenham sido úteis. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha, se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima.